O Célio Turino, ele é comunista, historiador, escritor, ele é doutor em humanidades pela USP, ele é autor de diversos livros e ensaios publicados no Brasil e no exterior. E ele tá, né, assim, como sempre tem passou pelo governo federal, governos municipais também, porque ele atuou na prefeitura de Campinas, aí ele vai me corrigir aqui se é isso mesmo, eu estou tomando por base um pouco do livro que eu li dele, eu li, não li todo o livro, mas eu li boa parte do livro que ele me mandou, eu vou conversar bastante com ele sobre um desses livros dele, além dos outros livros, mas ele foi o secretário de Cultura, né, esteve como secretário da Cidadania Cultural, no Ministério da Cultura entre 2004 e 2010. Foi quando exatamente ele criou, idealizou e implantou os chamados pontos de cultura. Então, devidamente apresentado, Célio Turino, seja bem-vindo ao Farol Brasil, ao Cultura Brasileira. Muito obrigada por atender meu convite e vir aqui conversar conosco um pouco sobre seu trabalho, sua experiência, e queremos muito te ouvir, né, a partir da perspectiva da cultura. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Thalita. Obrigado pelo convite. Estava ouvindo também o Leandro Fortes. Minha filha também, a mais nova, demorou a falar. E só não chegou aos 3, mas já tinha os 2 anos. Eu estava levando para fonoaudióloga. E aí ela entrou na escolinha e em um mês estava falando. E por que isso? É um fenômeno que quem estudou foi o Vygotsky, um psicanalista russo, né? Trabalhou com educação infantil logo depois da Revolução Russa. Grande pensador, estudioso sobre arte, cultura e desenvolvimento da mente, né? E aí ele desenvolveu um conceito chamado desenvolvimento proximal. E é por isso que o pensamento das crianças, quando elas entram numa escolinha, quando elas se conectam, né? E ele dá saltos, né? Eu estou falando disso para aproveitar para falar sobre o ponto de cultura, que uma das bases conceituais para o ponto de cultura e para a cultura viva, eu peguei emprestado do Vygotsky, que é exatamente o desenvolvimento proximal, que é colocar um ponto em contato com o outro, acelerar processos, aproximá-los, e aí você dá saltos no processo de interpretação, de construção da arte, da cultura, né? E acabamos fazendo isso. Partimos aí de um ponto zero em 2004, em Célio, 2010 já está com 3.500 pontos. eu Diga. queria aproveitar justamente para te perguntar isso. Grande parte da nossa audiência, que são pessoas bem jovens, né? Acho que no início dos anos 2000 estavam nascendo ainda, muitos, Olha só. ou também muito crianças, né? Então talvez não tenham ainda a memória do que foram os pontos de cultura. Então, eu queria pedir justamente para você falar. Você já começou, né, a dizer a partir de quais referências que você começou a pensar os pontos de cultura, mas se você puder justamente falar como é que você idealizou e começou a implementar os pontos de cultura, como é que isso se dá hoje, inclusive, né, a partir daquilo que se iniciou lá no início dos anos 2000. Aí eu teria que puxar um pouco mais para trás, né? Comecei a trabalhar como gráfico, operário gráfico na Secretaria de Cultura de Campinas. Trabalhava para uma autarquia que era municipal, e ela instalou uma pequena impressora offset, uma Ricoh 1010, que era de tamanho de papel sulfite, e eu fui trabalhar como gráfico operando essa impressora. Também fazia cartaz silk screen. Isso em 77, né, em serigrafia. Né? E Campinas era a maior cidade brasileira que tinha eleições diretas, porque a gente está na ditadura. E nas capitais e municípios estratégicos, portuários, tal, não havia eleição direta.
e ganhou um prefeito que era relativamente progressista para a época, que era o MDB. Não é o MDB de hoje, né? Era o MDB que era de oposição à ditadura. E eu comecei a trabalhar com cultura a partir daí. Eu gosto de me apresentar assim. Comecei como operário gráfico, venho de família proletária, da Vila Industrial em Campinas. Pois bem, nesse trabalho, sendo um pouco rápido, eu fui tomando contato e gosto com a programação cultural da cidade, também com pessoas que trabalhavam ali que tinham uma visão mais ampla, alguns eram comunistas, eu ainda não era, tinha 16 anos, né? Mas já estava interessado em lutar contra a ditadura, então eles foram me orientando, né? Inclusive tinha um grupo de artistas de Pernambuco que trabalhava lá, foi contratado pela secretaria, e com isso eu fui percebendo esse outro universo. Aí estava fazendo também um pouquinho depois, estava fazendo história na Unicamp e já militava na clandestinidade, né? E tudo mais contra o governo, continuar como gráfico. E eu tive a ideia de propor para a diretora de cultura me transferir para fazer grupos, fazer cineclubes e feiras de arte nas periferias e favelas da cidade. Isso é 80, por aí. E nesse trabalho eu acabei morando numa favela, que eu levava os filmes, passava, acabei conhecendo o mestre de Folia de Reis, o Paulão, que era o líder da favela, que também se interessa, também militava, né? Na época era do PCdoB, né? Eu lia para ele era analfabeto, cheguei a ler 2 vezes o texto do Engels, O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, passava os filmes, e como eu era muito jovem, ele também não queria que eu saísse, e acabei ficando lá. Era uma favela no meio de um bosque de eucaliptos, gostava muito do cheiro do eucalipto, do barulho das folhas, e certa vez um eucalipto cai, teve uma tempestade, ele cai sobre alguns barracos, mata 2 pessoas, fere outras famílias, e a partir do cineclube e do grupo de jovens, e do que eu fazia, que era meu trabalho, militância e também ação cultural, nós decidimos urbanizar a favela. Urbanizamos 400 e construímos 420 casas. Não tinha Qual muito favela recurso. que é? Favela do Sério, Flamboyant, do lado do shopping Iguatemi, em conheço. Campinas. Então, você olha assim, às vezes eu já não saí de Campinas na virada do século, né? Aí, quando eu voltar para visitar minha mãe, eu observo ali, tem até uma periferiazinha na favela. Isso foi entre 80 e 81. Nós chamamos um arquiteto, professor de arquitetura da PUC, que depois veio a ser prefeito de Campinas, que era o Toninho, Antônio das Costa Santos. Ele fez, que foi assassinado em 2001, e ele fez um projeto de urbanização. Negociamos com a prefeitura que a gente ia vender os eucaliptos, que eram troncos grandes, e com isso nós fizemos uma pequena olaria e urbanizamos a casa. Estou falando isso para falar de ponto de cultura, tá? E o que eu aprendi ali? No processo de construção de urbanização, aí eu estava na universidade, mas passei a viver ali. E, enfim, o que nós tínhamos que tirar algumas famílias, derrubar algumas toras, que foi até uma empresa que fazia isso, algumas árvores, vendíamos e as famílias iam dormir no barraco das outras, depois íamos urbanizando. Qual foi a última casa a ser... Qual foi a última família a ir para uma casa de alvenaria? A do Paulão. Desse mestre, analfabeto, violeiro, um homem negro, em que eu fui para lá designado para ajudar a organizar uma célula e tudo mais, e, na verdade, eu fui aprender com ele. E vi esse universo da cultura muito potente, e vi também esse sentido de que ele, como líder da favela, ele foi o último a ir morar numa casa de alvenaria. Olha que aprendizado.
Quem está à frente serve, não se serve, né? Já pensou se isso fosse aplicado na política? Um tempinho depois, eu fui trabalhar como diretor de museus em Campinas, no Bosque do Jequitibás, Museu de História, ainda nem estava me formando. Estava terminando o curso, que como eu militava muito, levei uns 6 anos para concluir História da Unicamp. Mas estava no último ano, fui lá. Eu encontro na frente, na porta do museu, no Bosque do Jequitibás, era um bosque, é uma senhora vestida de baiana de acarajé, mas ela era mineira. Uma senhora de 70 para 80 anos, muito culta. E aí eu começo a conversar com ela e ela declamava Castro Alves, ela tinha histórias, e eu ali chegando no museu, era só eu e os guardas. Eu soube que ela trabalhou como empregada doméstica numa fazenda e foi alfabetizada pela mãe da Hilda Hirst, era família da poeta Hilda Hirst. Depois ela foi para Santos, em Santos criou a primeira associação de empregadas domésticas, se alistou na FEB como enfermeira, mas ficou aqui no Brasil. Santos era conhecida como a Cidade Vermelha, nos anos 30, ditadura de Vargas, e ela era do Partido Comunista. Depois ela foi muito perseguida e a vida levou para, no final da vida, ter como sobrevivência um tabuleiro de acarajé que ela conseguiu para vender na porta de um museu. Eu poderia não ter conversado com ela tanto, né? Mas conversei. Descobri que o nome dela era Laudelina de Campos Melo. E aprendi o tanto de cultura e conhecimento que ela tinha a oferecer. Assim também, como gráfico, um pouco antes, conheci Mestre Lumumba, que era um militante operário de militância sindical e também era um dramaturgo e um músico e um construtor de tambores. Por que eu falo dessas pessoas? Porque quando eu fui pensar no ponto de cultura, eu pensei no Paulão, eu pensei na Laudelina, eu pensei no Mestre Lumumba. Às vezes as pessoas perguntam para mim como é que você tinha segurança de que apresentar uma proposta de encantamento social e de mobilização das energias culturais do povo brasileiro teria resposta. Porque eu sabia que ia encontrar pessoas como eles. E encontrei. Depois eu exercitei um pouquinho isso na prefeitura de Campinas, quando eu fui secretário, isso em 90, 92, mas eu vou pular essa história, senão vocês vão achar que não me convidam mais. Eu falo, chama aqui um historiador, ele vai... Nada, que é muito bom te ouvir, Célio, inclusive porque tá aqui, né, dentro das coisas que eu queria te perguntar, porque eu estava lendo o seu livro, né, o Ibercultura Viva, Ibercultura Viva, e tem um trecho do seu livro que você justamente retrata esse momento de Campinas. Eu sou de Piracicaba, sou do interior de São Paulo também, sou de Piracicaba, estudei jornalismo em Campinas, então vivi alguns anos em Campinas. O meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo foi escrever um livro-reportagem sobre o Carnaval de Rua de Campinas. Desculpa aqui a autorreferência, mas vocês já vão entender por que eu estou falando isso. E aí, quando eu estava lendo, Célio, esse trecho do seu livro, o Ibercultura Viva... Eu cuidava do Carnaval também, que eu era secretário de Cultura e Turismo. Então, e aí o fio condutor do livro é uma figura chamada Seu Aloysio Jeremias. E quando eu li no seu livro que você menciona a Casa de Cultura Tainã, que eu conheço, que você fala justamente, né, que é a partir dali que você começa a pensar, né, a construção dos pontos de cultura, é isso que eu queria muito te perguntar. Conheço o Seu Aloysio Jeremias, inclusive esse quadro que está aqui atrás de mim, não sei se dá para vocês, esse que está aqui em cima, ele foi pintado pelo Seu Aloysio Jeremias, porque o Seu Aloysio Jeremias foi um grande artista, ele foi também carnavalesco, fundou escola de samba, foi pintor, enfim, foi um desses artistas múltiplos aí que nós temos aos montes no Brasil. E aí eu estou falando tudo isso porque a minha pergunta é se é a partir dessa sua
experiência em Campinas, né, como secretário de Cultura em Campinas. Esse TCC que eu fiz, Célio, que conta os 70 anos do Carnaval de Rua de Campinas, a gente trata como tônica justamente os momentos da interferência do poder público no Carnaval de Rua, para o bem ou para o mal. Enfim, a gente traz um pouco dessa problematização, né? Então, a gente vai falar com todas as pessoas que estão envolvidas no Carnaval e na cultura da cidade. E aí, estou falando tudo isso para primeiro dizer que eu, assim, fiquei muito feliz, assim, em ler isso no seu livro, né? Quando você fala da Casa de Cultura Tainã, do Céu Luiz Jeremias, do TC, enfim. E também para te perguntar se é a partir ali da sua vivência, né, enquanto secretária de Cultura e tudo que você acabou de relatar aqui em Campinas, que te dá, de alguma forma, uma base, uma referência para pensar os pontos de cultura, quando você apresenta o programa lá no governo federal. Assim, por isso que eu fui antes, né? Nessa gênese aí com essas referências. Aí quando eu sou chamado como secretário de Cultura em Campinas, na época eu era do Partido dos Trabalhadores, né? Foi o Jacob Tar que ganhou a eleição, eu tinha saído a vereador, fiquei como primeiro suplente, ele me chama, bem jovem, assim, tinha 28 anos, primeiro para secretário de governo, mas quando trocou a Secretaria de Cultura, eu mesmo pedi para ir para a Cultura, que eu me sentia melhor lá. E foi um bom período de experiência para mim. E nós abrimos, o nome não era Ponto de Cultura, era Casa de Cultura que nós dávamos. E aí nós fomos fazendo assim. A primeira, no dia que eu assumi, apareceu uma mulher, o nome dela Marquesa. Era do Parque Itajaí, um parque a 18 quilômetros do centro de Campinas. E o que ela queria era uma vila de Coab, como a cidade de Tiradentes, como essas tantas aí que botam o povo lá longe, e 1.000 e tantas casas ali. Ela queria que fizéssemos uma biblioteca naquele lugar, muito necessário. No entanto, tinha assumido naquele dia. E não tinha muito recurso à cultura. Então, eu falei, bom, não temos tanto recurso, mas podemos tentar encontrar uma solução. Ela deu a solução. Era uma pequena casa de Coab, protótipo, que a Coab ia destruir, porque era aquelas casas que o pessoal visita para ver como que vai ser depois, né? Ela falou, podia manter essa casa e virar a biblioteca, uma casinha simples, sala, quarto, 2 quartos e cozinha. Falei, tá bom, eu negociei com a Coab, que era municipal, e pegamos a casa, compramos 500 livros, capacitamos algumas mães, que elas falaram, nós podemos trabalhar como cuidando da biblioteca para os nossos filhos. E assim nasceu a Casa de Cultura. Em outro lugar, era uma mulher que no Campos Elíseos, que ela fazia alfabetização de adulto na garagem. Assim nasceu outra Casa de Cultura, que hoje é a Aquarela, Marcos Brito, um rapaz muito bacana, tá, muito... ela era, inclusive, adventista, né? Ele também, hoje é um múltiplo artista de tudo, e nem é desse campo, agora é de religião de matriz africana. Outra era em outro canto, numa casa de ferramentas, onde aparecia. Fizemos 13 casas de cultura assim. Uma delas foi a Tainã. Aliás, o TC eu conheci fazendo cartaz para o espetáculo do mestre Lumumba. Isso quando eu comecei a trabalhar como gráfico. E também pegamos ali primeiro um armazém da Cobal, que era a Companhia Brasileira de Abastecimentos, que tinha esses armazéns públicos de um mini supermercado público, e que está desativado, né? E aí fomos lá e transformamos em casa de cultura. Assim veio a experiência dos pontos de cultura. E depois, quando eu saí do governo, né, mudou o governo, eu vi que muita coisa não avançou tanto. Mas a Casa de Cultura Tainã avançou bem, exatamente por componentes da construção do ponto de cultura, que é a autonomia, o protagonismo e o empoderamento sociocultural que eles mantiveram.
Aliás, um parênteses, a Marquesa, que me procurou para fazer a primeira casa, que era no Parque Itajaí, ela era presidente da Associação das Empregadas Domésticas de Campinas. Quem havia iniciado a atuação dela foi Laudelina de Campos Melo. Então, veja que são conexões que, às vezes, a gente, no dia a dia, a gente não percebe, mas, ao longo da história, a gente vai vendo de onde vem isso. Pois bem, deixei a secretaria, fui trabalhar em outras áreas, também em museu, depois fui como diretor de lazer em São Paulo, no governo da Marta, e teve um outro projeto que fazia a partir de Campinas, que era o recreio nas férias, daí depois levei para São Paulo, mas é uma outra história. E a partir desse trabalho que eu estava fazendo na Secretaria de Esporte em São Paulo, é que eu fui trabalhar no Ministério da Cultura. E no Ministério da Cultura, eu fui chamado para pensar um projeto de descentralização da ação cultural, mas que não era a cultura viva, nem os pontos de cultura. O que tanto o Gil quanto o presidente Lula queriam era construir pequenos centros culturais pré-moldados, custava mais ou menos uns 2 milhões cada um, à época, né, valor de 2004, 3, 4, nas periferias. Seriam feitos 40. Só que eu chego ali e olho e falo, olha, isso aqui primeiro é tudo igualzinho. Segundo, 40, não vai ter feito nenhum no país. É mínimo. Terceiro, só serve para descerrar placa. Não tinha R$1 para pagar água, não tinha nenhuma consideração com as pessoas que faziam nos lugares. E eu sabia que ia encontrar essas pessoas, ia encontrar os Paulão da vida, ia encontrar a Laudelina, esses intelectuais do povo, essa gente dedicada, que entrega a vida para isso. Aí eu proponho uma mudança de 180 graus, e ao invés de olhar para a estrutura, olhar para o fluxo. Porque cultura é fluxo, é contínuo, é processo. É assim que surge a cultura viva e os pontos de cultura. E aí converso com o Gil, e a gente se deu muito bem, e foi assim que começamos. Começamos num ponto em que a gente repassava um valor de 60 mil por ano, 5 mil por mês aproximadamente, para cada ponto, e chegamos a 3.500 pontos em 1.100 municípios, com 9 milhões de pessoas envolvidas. Onde? Em favelas, em assentamentos rurais, em aldeias indígenas, em quilombos, mas também com grupos de teatro de vanguarda, com grupos experimentais, né? Recuperamos idioma, como o idioma Yaolapit, com os indígenas Yaolapit no Xingu, a partir de um ponto, rede de cineastas indígenas, e tudo isso conectado. Por que sabia que ia dar certo? Pelo que eu falei antes. Só que não é só o ponto. Às vezes as pessoas pensam que o ponto de cultura é o repasse do recurso para o ponto. Isso é um aspecto. O outro era a cultura digital. O Brasil foi vanguarda planetária, principal referência em software livre no mundo, na primeira década do século XXI. Nós chegamos a ter uma plataforma em software livre que unia as funcionalidades do Facebook e do YouTube. E não havia Facebook na época. Cada ponto de cultura recebia um estúdio multimídia para gravar suas músicas, para fazer os seus filmes. Daí, essas redes todas de jovens das periferias, hoje cineastas indígenas que ganham prêmios mundo afora e que aqui mal são reconhecidos. Tudo isso foi desse processo. E trabalhando nesse princípio do software livre. Tanto que em 2020, na pandemia, até um grupo de pesquisadores chineses, 4, vieram me entrevistar por Zoom, né, para entender como era esse trabalho que o Brasil fazia em software livre. E eu falei dessa filosofia, de como era num processo distribuído, né, de conhecimentos. Se você for ver hoje, é muito do que é aplicado na inteligência artificial na China, pela um processo descentralizado, né? E assim foi.
a gente chegava, aí não é nem do Ministério da Cultura, era do Ministério das Comunicações, mas como eu viajava muito para esses cantos mais distantes, né, aldeias indígenas, eu gosto disso. Eu não gosto eu tenho bronquite, não gosto de ácaro e de então ar-condicionado, carpete em Brasília me faz muito mal, tem muito ácaro em Brasília. E então eu gostava de ir para os cantos assim mais distantes. Eu cansei de inaugurar conexão de internet por satélite brasileiro em aldeia indígena, em Quilombo. Hoje, até o Exército, até as Forças Armadas faz comunicação contratando o serviço do Elon Musk lá, pela Starlink. Uhum. A gente tinha a Célio, soberania. Então, a cultura viva, ela é um conjunto. Você tem o ponto, mas você tem a cultura digital, aí você tem os griots, aí tem a escola viva. A cada ponto recebia 50 bolsas para jovens, e interações estéticas, cultura e saúde. Assim vai. Esse quer é o dizer, programa. Célio, o Cultura Viva era essa realmente minha pergunta, porque tem os pontos de É, cultura e o Cultura Viva, né? O Cultura Viva, então, é tudo aquilo que cerca, tudo aquilo que está ali orbitando em torno do ponto de cultura. E aí até coloquei aqui na tela esse seu livro, né? Por Todos os Caminhos, em esse eu que escrevi você. sobre a América Latina, né? Porque é isso que eu ia te perguntar. E aí, então, ele abrange, inclusive, né? Ele ultrapassa as fronteiras brasileiras e É, ele vai para outros lugares também, os pontos de cultura para outros países, certo? foi. Porque cresceu bastante a ideia pelo Brasil. Aí eu saio do governo, 2010, e a partir de 2011 eu comecei a viajar pela América Latina. Foram umas 60 viagens. Do México, Argentina, praticamente. Aqui nesse livro, no Por Todos os Caminhos, eu conto de 13 países, né? Mas foram 18 que eu ia. Tá? E porque vários países, coletivos culturais pela América Latina, Guatemala, El Salvador, Argentina, começaram a ter e a me chamar, né? Antes era esse livro aqui que é o que você falou, que é o Ponto de Cultura, o Brasil de baixo para cima. E é, até é engraçado que a partir de 2011 o governo brasileiro assediou e perseguiu os pontos bastante. Foi algo muito estranho, porque deveria ser um governo de continuidade, e o que houve foi um desmonte. E hoje eu até entendo por quê. A gente já avançou demais na autonomia tecnológica, com software livre, e isso foi muito perseguido. Tanto depois tem até foto da presidente Dilma do lado do Zuckerberg, dizendo que o programa de inclusão digital nas favelas brasileiras seria feito pelo Facebook. Deu no Célio, que deu, né? Mas aí, Célio, Diga. deixa eu só aproveitar justamente para te perguntar exatamente esse ponto que você está trazendo, mas me permita que eu queria ler um trecho do prefácio desse livro, né, o Cultura de Baixo para Cima, que é do Emi Sader, em que ele diz o seguinte: vou ler aqui o trecho, tá, do prefácio desse livro que você mencionou. Uma vítima privilegiada da globalização foi a cultura. A mercantilização do mundo invadiu a esfera cultural de forma avassaladora, de expressão das múltiplas identidades, de sua infinita diversidade, a cultura se viu achatada a clichês formatados pelas telenovelas. O Brasil foi reconstruído no imaginário nacional pela televisão. A cultura foi vítima de visões redutivas a 3 ou 4 cenários dos bairros chiques de São Paulo e Rio de Janeiro, mais algumas cenas de um país folclórico para exportação. Consolidou-se assim a ausência do povo brasileiro na história e no imaginário nacional. Claro que aqui ele está justamente, né, fazendo um convite à leitura do livro, né? Porque aí no livro todo você vai destrinchar cada um dos lugares no Brasil que você foi. É um convite mesmo para todo mundo que está aqui ler esse livro, que é excepcional. Dá para baixar, inclusive, viu, gente, esse livro. Vou colocar o link aqui para vocês. Mas aí a minha pergunta é justamente como é que você viu ao longo do tempo, né, depois que você sai da sua gestão, né,
como secretário do governo, fazendo justamente essa relação entre cultura e a comunicação. E um pouco disso que você já vem falando, né? Como é que você viu ali a partir do final, né, dos anos 2010, ao longo da década aí, entre 2011 e 2020, e como é que a gente está vendo hoje a questão da cultura, assim? Como é que você está avaliando a partir dessa perspectiva? Porque aqui, nesse trecho, o Emir Sader está falando de televisão, mas a gente tem esse outro ator que está nas nossas vidas, muito mais que a televisão atualmente, inclusive, que são as redes sociais, que é a internet. Então, queria muito te ouvir como é que hoje, no 2025, a partir de tudo isso que você vem contando, como é que você está olhando para a gestão da cultura, né? Como é que a política de cultura hoje no Brasil está acontecendo a partir da tua avaliação? Eu teria que voltar um pouquinho em 2011 mesmo. Na época, a gente nunca percebe o que está acontecendo no momento em que a gente está vivendo. Nós nunca somos contemporâneos do nosso tempo. Por isso tem a história e a gente reflete sobre ela. Dá para pensar que era um tropeço, né? Equívocos ou incompetências. Hoje eu vejo que não foi. Foi um projeto, o Cultura Viva foi um projeto de muita vanguarda para o Brasil e para o mundo. Tanto que esse outro livro que você mostrou, Por Todos os Caminhos, eu escrevi a pedido do Papa Francisco, que ele era um grande admirador dos pontos de cultura. Os pontos cresceram muito na Argentina, ainda quando ele era arcebispo, e aí quando ele se torna Papa, ele pede para chamar quem tinha pensado o programa, me convida, eu tive vários encontros com ele, dei várias conferências lá na Academia de Ciências do Vaticano, na Sala do Sínodo também, e tive que assinar um convênio, me comprometendo a escrever um livro falando sobre a América Latina, que é esse, o Por Todos os Caminhos. Eu lancei lá, em Castel Gandolfo, em 2018. Pois bem, muito dos retrocessos que houve no Brasil em 2013 foi resultado de uma incapacidade de quem estava no governo na época, da chamada esquerda nesse campo, em compreender aquele fenômeno. Como também esse exemplo que eu te dei de se desmontar toda essa autonomia tecnológica e de audiovisual e de soberania cultural que se fazia a partir da cultura viva e achar que Facebook ia fazer inclusão digital nas favelas. Depois retoma, né? Mas o trabalho de desmonte foi feito nesse período. E aí depois vem o avanço da extrema-direita, mas o serviço sujo foi feito antes. Agora se retoma um pouco, mas ainda com uma visão bastante rendida, né? Veja a questão dos streamings, né? Nós estamos para fechar uma lei agora de 4% da receita do streaming para o audiovisual brasileiro, sendo que metade desse dinheiro vai para a própria empresa de streaming. Ou seja, não muda nada. O Brasil é o segundo faturamento de streaming no mundo, só perde para os Estados Unidos. Na França, 24% da receita do streaming tem que ser para a produção audiovisual francesa. Veja que se descuida muito dessa dimensão. A cultura é a base de um novo processo revolucionário. Eu penso, tenho refletido sobre isso, e até meu livro mais recente, Fios da História, que eu escrevo em forma de poema, mas eu vejo que o caminho da Revolução Brasileira ele passará pela cultura e pela diversidade ambiental. Na verdade, é essa sociobiodiversidade que vai ser a forma da Revolução Brasileira, como cada país teve sua forma, países que fizeram suas revoluções. Como não está no nosso horizonte, ou pelo menos nesse campo mais chamado de esquerda progressista, não está no campo a revolução, não se pensa nisso. E também não se trabalha na perspectiva da cultura enquanto um agente de transformação de consciência. Mas a forma mais eficaz de dominação na história, ela não se deu pela força bruta, ela se dá pela coerção, e a coerção se estabelece pelo convencimento e que se estabelece pela cultura. Então, toda a ideia do cultura vive, do ponto de cultura, ela vai assim. Nesse livro que você leu, o prefácio que eu
convidei o Emir Sader para escrever, eu me apresento. Eu vou ler para você, só para você ter um pouco o entendimento do que se fazia à época. Eu me apresento assim, quem sou? Sou brasileiro, sou radical, sou utópico, sou comunista. Procuro o bem comum e a partilha. Esse é o sentido do comunismo, a busca do comum. E por que eu me apresentei dessa forma? Era secretário de governo, né? Porque eu entendia que era necessário a gente fazer uma simbiose nessa questão das mudanças culturais profundas com valores, com modo de se perceber o mundo. Ocorre que também não se consegue fazer isso. Vejo que o grande ascenso da extrema-direita no planeta ele é resultado de uma melhor compreensão do papel da cultura do que o que houve na esquerda. Não que eles tenham lido bem o Gramsci, mas eles leram mais do que a esquerda leu. E a grande derrota que ocorre aqui não é no Brasil, é uma derrota mundial desse campo de esquerda mais hegemônica, é uma derrota cultural, porque é uma derrota no campo dos valores, do campo do comportamento, da visão de mundo, do debate com senso comum. O ponto de cultura, ele funcionou como esse espraiamento, chegar nos rincões. Assim foi. No livro O Por Todos os Caminhos, eu descobri que tem uma cópia em PDF inteira e pode distribuir para o pessoal, porque eu gosto muito quando pirateio as coisas que eu escrevo. O Por Todos os Caminhos, né? O Ponto de Cultura fui eu que botei em PDF para o pessoal ler, como também edições em espanhol, tá? A gente faz assim. E é esse o processo. Ocorre que muito, na visão hoje, né, 2025, a gente tem uma ideia de que cultura é produto, de que cultura é projeto, de que cultura é o meu projeto, de que cultura é o meu destaque, em que eu vou aparecer como um influenciador, ou vou ser a revelação. Eu, mais eu, e mais um pouco de hedonismo, e só. Isso esgarça um tecido social de uma comunidade, de uma coletividade. O ponto de cultura ele trabalha no sentido oposto. Não tem esse sentido do eu. E é uma busca também por um particular universal, que é entender nas particularidades do povo, da nossa cultura, o que há de universalidade. Vou explicar. A griot. O termo griot nem se conhecia antes da cultura viva. Um ou outro utilizava na forma francesada de griot e ponto. Aí, quando nós transformamos em uma ação da cultura viva, se percebe toda a dimensão do que é um griot. São os mestres do saber, as bibliotecas vivas, os brincantes, os cantantes. Griot vem de onde? Vem do português gritador. Eram os mestres que na África, na região do Mandém, ali, Porto de Cachel, Goré, cada um mandou 1 milhão de escravizados para a América, eles adentravam nos portos e eles gritavam muito e os portugueses tinham medo deles porque achavam que eram feiticeiros. O que eles gritavam? Não esqueçam de suas raízes, não esqueçam de suas culturas. Para quem? Para aquela gente acorrentada, despossuída de tudo. Quando a gente pega esse sentido do griot e joga na cultura viva e no ponto de cultura, a gente coloca o particular universal. Quando a gente pega o Tecoaporã do Guarani, ou o Sumac Calçai do Quichua, ou o Sumacamanha do Aimara, a gente coloca o particular universal do modo bom de viver na casa, ou do bem viver, e aí vai incorporando. O livro do Bem Viver aqui no Brasil é o que fez o prefácio do Alberto Acosta, que foi presidente da Constituinte do Equador, e que foi a primeira Constituição a incorporar os direitos da natureza como sujeito de direitos. Então, na verdade, a cultura viva não é uma forma de repasse de recursos para organizações de base comunitária. Existe esse componente, ele é necessário e é importante.
Mas, além disso, essa distribuição de construir pensamento em teia, buscando formar uma inteligência vital. E o que é uma inteligência vital? É uma inteligência que vem das vísceras, vem do sentimento, vem da percepção do mundo. Isso se dá a partir da cultura, da arte, a dimensão da arte nas comunidades. Para povos tradicionais, como indígenas e outros povos de raiz, não existe o conceito de arte tal qual a gente conhece no mundo contemporâneo, ocidental, não só ocidental, mas enfim, que é a arte dissociada da vida. Não. A arte é parte integrante da vida, a beleza é parte da vida. No livro Por Todos os Caminhos, eu conto sobre os Totonaca, no estado de Veracruz, no México, lá com Ponto de Cultura. Lá eles têm uma escola, o Esplendor dos Artistas, apresenta o método de educação Totonaca, e uma das disciplinas é a busca pela palavra florida, pela poética, pela expressão do mundo a partir da beleza. Quando a gente restabelece esse sentido de beleza, e que é o sentido de arte, de uma forma mais ampla, a gente se transpõe no tempo, se transpõe no espaço, você consegue conversar com gente que já morreu. Ao ler um livro, alguém está falando para você. Você consegue se perceber num outro país, numa outra realidade que você nunca vivenciaria, mas você consegue se transpor. Pratica a alteridade, se vê no outro. Se vê no outro é algo fundamental para que a gente consiga completar uma equação que começa com a identidade, mas não pode parar nela. E esse é o grande problema que a gente está vivendo, porque é tudo eu, né? Certo? Tudo eu. A gente tem a identidade mais a diversidade, e a equação não é tão simples. Ela tem que se completa com a alteridade, a capacidade de se ver no outro e de encontrar um particular universal que existe em todo mundo. Nessa equação, a gente realiza a solidariedade. Uma solidariedade que não é de palavra, é uma solidariedade vivenciada. E é isso que não se completa sob o capitalismo e também sob outros regimes de dominação. E quando você não completa isso, você está sempre como um instrumento do sistema e tudo mais. Então, o ponto de cultura é isso, é um ponto de mediação entre os processos de vida, a partir do sentimento do comunitário, algo bem, né, vital, visceral, com o mundo dos sistemas. Que sistemas são esses? Mercado, Estado, igrejas, educação, que são sistemas de formatação. E a ideia com o ponto de cultura é ir num sentido contrário a esse da forma, porque a forma deforma a forma. Então, essa é a ideia da cultura viva e do ponto de cultura. Célio, tem algumas perguntas aqui, um pessoal comentando, enfim, eu vou abrir aqui para a gente dialogar, mas eu antes queria muito te ouvir sobre algo que nos persegue, pelo menos a mim me persegue, eu acho que todo mundo que quer realmente construir, pavimentar uma estrada para que o Brasil possa passar por um processo radical mesmo de mudança. E por que eu estou falando isso? Porque tem algo que nos persegue também, que é esse entendimento de que como é que nós adentramos e penetramos o país como um todo, né? As favelas, as comunidades, onde está a classe trabalhadora, né? Tanto nas áreas urbanas quanto na zona rural, enfim. E aí acho que os pontos de cultura ele aparece como esse lugar, esse instrumento, digamos, né? Essa materialização desse desafio colocado para nós do campo da esquerda e que compreendemos que os processos de mudança que a gente quer para o país precisa passar por um entendimento de um processo de construção que passa, no meu entendimento, pela via ideológica, né, de construção de consciência de classe, e via ideológica, inclusive no seu sentido amplo, de que a gente ser destituído desse lugar do ultraliberalismo, desse lugar do eu,
e esse entendimento de que a construção e a mudança virá pelo coletivo, pela ideia, né, da solidariedade a partir desses termos que você coloca. Estou falando tudo isso para te perguntar o seguinte: aonde foi que a gente se perdeu, ou então o que poderíamos utilizar a partir dos pontos de cultura, esse lugar que hoje, muito em geral, nós falamos, dentro das nossas construções até críticas, dentro do campo da esquerda, tem sido ocupado pelas igrejas evangélicas, por exemplo, né? Em que acaba arregimentando, e igrejas evangélicas que têm, inclusive, apresentado um projeto de poder que tem cooptado multidões, a partir, inclusive, de um processo ideológico. Então, eu queria muito te ouvir como é que você pensa o que foi, os erros nossos, né, a partir de projetos de país e políticos que não aconteceram a partir desse viés, e o que poderia vir a ser, utilizando justamente algo que já está, digamos, pronto, que é exatamente esse seu projeto dos pontos de cultura. Quer dizer, de alguma forma você falou que são 3.500 pontos no Brasil, né? Isso chegamos aí em 2010, né? E, enfim, você terminou? Desculpa. Terminei. Assim, não foi necessariamente uma pergunta direta, objetiva, mas eu estou pensando junto com a tua fala, mas eu queria muito te ouvir, porque me parece que eu vislumbro, pelo menos, que esse possa ser um instrumento daquilo que a gente possa entender, mas da gente não ter medo de fazer esse lugar de um processo de construção de trabalho ideológico mesmo, de aprendizado, a partir desses lugares onde os pontos de cultura estão, por exemplo. Bom, tem algumas questões, né? As igrejas, elas têm um papel de amparo espiritual e de subjetividade. E essas, principalmente as neopentecostais, elas têm uma vantagem que elas se pulverizam muito, coisa que havia também com as comunidades eclesiais de base, que na virada aí do neoliberalismo, tudo mais, anos 80, 90, foram sendo podadas mundo afora, né? Até mesmo dentro da Igreja Católica, isso é hierarquia. Então, isso foi abrindo espaço. O ponto de cultura seria o antídoto a isso, né? No sentido da busca de um outro processo de diálogo, e que chegou a ter uma escala, porque ele tem um custo unitário pequeno. Hoje seria aí uns 150 mil por ponto, né? Por ano, né? Mais ou menos. E mais as ações, tá? E os encontros dos pontos e as teias. E isso vai construindo uma subjetividade. Entra, inclusive, gente de diversas origens religiosas. Havia pontos de cultura com evangélicos, matriz africana, católicos, sem religião, animistas ou religiões de povos de raiz, povos indígenas, enfim. Tudo isso no meio, gente sem religião. Então, ele cria essa plataforma de diálogo e chega de forma extensa, chegamos em 6 anos em 1.100 municípios. Eu atribuo muito da derrota de 2013, que houve ao campo progressista, por não terem compreendido o papel dos pontos de cultura a partir de 2011. Porque ele chegava ali com essa nervura, né? Então, ele tem esse sentido. E em alguns países prosperou bastante. Você veja, eu passei aí 15 anos mais fora. Esse livro que Por Todos os Caminhos, eu escrevi a pedido do Papa Francisco, que foi uma pessoa que compreendeu muito. Das pessoas mais bem posicionadas, assim, quem compreendeu bastante o conceito do ponto de cultura foi o Papa Francisco, porque ele percebia que dava uma organicidade a um outro conceito dele. Isso eu falo no livro, tem um capítulo que eu explico, que era o conceito de cultura do encontro. Esse é um conceito que o Jorge Bergoglio, Papa Francisco, desenvolveu e que é muito, muito necessário. Então, essa fusão, e com instrumental, principalmente de disputa o que hoje se chama de narrativa, né? Mas é disputa de visão de mundo. Tanto que o único ponto obrigatório a todo ponto de cultura era o estúdio multimídia, que é para você se ver e ser visto, se registrar. E fazer isso de uma forma diferente. O problema é que a cultura partidária,
Aí eu acho que, geral, não vou atribuir apenas ao PT e aos partidos maiores, não. No campo da esquerda, a cultura partidária, de uma forma geral, ela é muito ainda tomada pela lógica militar, tanto que você milita, de militar. Ela é muito vertical, de cima para baixo. E a construção da cultura viva é uma construção mais orgânica, é um conceito biológico mesmo. Assim como ponto de cultura, eu tirei emprestado de um aforismo do Arquimedes, matemático grego de Siracusa, século III antes de nossa era. Dá-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Esse é o sentido, para consolidar o nome, entende? Então, ela é mais orgânica, ela se distribui, ela tem formas diferentes, variadas, né? E a cultura partidária, de esquerda, de direita também, ela não consegue perceber isso porque ela é muito baseada na lógica do controle. Também na lógica do poder. O poder ele nasce com a virada do patriarcado, fim do Neolítico. O poder ele é resultado do patriarcado, até é um substantivo masculino, o poder. Ele é relacional, ele é fálico. Para que alguém tenha poder, é preciso que ela retire poder dos outros, ou pela força bruta, ou pelo consentimento, a cultura. A lógica da cultura vive, do ponto de cultura, é outra, é uma lógica feminina. Que lógica é essa? É a lógica da potência, substantiva feminina. Para que a potência se realize, você não tira poder do outro, você tem que completar um com o outro, então ela é distribuída. A mediação de uma nova consciência política, aí agora eu estou falando do ponto de vista de historiador, filósofo, estou escrevendo um tratado filosófico sobre isso. Então, já 20 anos depois da observação toda. Mas a chave da virada política no mundo, pelo que eu analisei, e mergulhei mesmo, viu, Thalita? Eu fui a 600 comunidades brasileiras em descrição densa, de escuta, estudo de caso denso, de viver, de acordar no Xingu, de subir o Rio Amônia, de estar lá com os Axaninca, de estar em favela, tudo mais. Faço isso desde 18, 19 anos, fui morar em favela por minha conta. E mais de uma centena de comunidades na América Latina, que eu assim fui, subia, e em Cusco e subia em morro em Cusco. Sabe o que é subir morro em Cusco? Não é fácil. E subia morro em Cusco para encontrar um grupo de jovens Aymara e Quichua que faziam, sabe o quê? Capoeira. Então, para mostrar como a cultura ela não é aquela coisa tão estereotipada, aparente. Bom, a partir dessa experiência, eu percebo que a chave dessa mudança política, então, ela está nessa quebra do patriarcado e na mediação da política, não mais pela lógica do poder, e sim da potência. É tudo isso que a gente deveria estar discutindo em termos de humanidade. Por quê? Porque a humanidade está se encaminhando para o colapso. Eu vim morar aqui no interior, agora morando em Vinhedo, no meio de uma mata. E esses dias mesmo, de ontem para hoje, o que amanheceu de bicho aqui no quintal de casa, morto, morcego morto, passarinho morto, minhoca morta, barata voando, morta também, por um vendaval que houve. Veja, estão ocorrendo coisas muito pesadas de mudança do ambiente. Isso é fruto da escolha que a gente teve para o mundo, que é uma escolha da extração. De novo, é o estupro, é o patriarcado. O modelo do capitalismo é esse modelo do estupro, da extração, do extrativismo. Por que a esquerda chamada progressista não conseguiu perceber isso? Aqui no Brasil, bastante, e em outros lugares também. Porque ela continua com essa mentalidade servil.
a colonialidade, mais que o colonialismo, é esse pensamento que penetra na nossa cabeça e a gente não se vê autônomo. Veja, hoje mesmo está havendo um debate, eu gosto de ver, eu não conheci o Jones, sabia? Eu comecei a ver pela internet que alguém falou, olha, você tem que assistir, eu gosto dele também. É um dos pensamentos que eu acho mais interessantes hoje. De vocês aí, quem eu conheço é mais o Mauro Lopes, né? E não conhecia as outras pessoas nem nada. Mas tenho gostado, tenho acompanhado. Mas hoje estava vendo debate sobre modelo de inteligência artificial norte-americano e chinês. Até escrevi, foi para o Brasil de fato. Falei, poxa vida, em 2020 eles iam me entrevistar. A gente estava pensando outra coisa. Sabe o que a gente tem que aprender no modelo chinês? Que o socialismo na China é um socialismo adequado à realidade da China. O socialismo do Brasil deveria ser adequado às realidades do Brasil. O socialismo do Uruguai é o do Uruguai. Não copiar o modelo da China. A única coisa que a gente deve copiar do modelo da China é que eles olharam para a China e foram adaptando um sistema para lá. Só que a gente não consegue perceber isso. Tanto que a gente fica, ou é o modelo europeu, né, primeiro, ou agora norte-americano, ou então, eu tenho que copiar o modelo chinês. Nem uma coisa nem outra. Isso não significa que é uma busca por um chauvinismo, não é isso. É uma busca de que o mundo, a realidade do mundo, ela é orgânica. Então, que é aquele sentido do particular universal que eu falei para você. É a busca das condições, da realidade. A cultura é isso, cultura mais natureza é cultura viva. Só que no nosso pensamento não é, porque natureza é aquilo que é, cultura é o que dá sentido ao que é. Então, cultura é o oposto de natureza. Não. Cultura é natureza, porque é o ambiente em que a gente vive que nos define. Se a gente vive num ambiente de violência, de maus cheiros, de maus tratos, nós vamos maltratar, vamos ser fedidos e vamos ser violentos com os outros. Se a gente vive num ambiente de beleza, numa lógica de abundância e não de escassez, a gente muda a nossa forma de pensar. Então, tudo isso é o processo da cultura viva e é o sentido do ponto de cultura como um instrumental, que até quem percebeu foi Francisco, né? Como um instrumental para dar forma a esse sentido de apresentar um outro modo de estar no planeta, né? Que se aproxima do bem viver, se aproxima do Ubuntu, se aproxima do Sankofa, é você voar para frente olhando para trás, é você perceber que a sua humanidade só acontece na relação com a humanidade dos outros. E isso não é uma cultura ancestral perdida no tempo, algo exótico, não. Justiça restaurativa é resultado do Ubuntu. Permacultura é resultado da observação do modo de vida dos aborígenes na Austrália. O bem viver, os direitos da natureza, é resultado da observação do modo andino, do Sumac Calçai, do modo guarani, do Tecoaporã, que é o modo bom de viver na caça, e assim sucessivamente. E esse é o papel estratégico da cultura. E, nesse sentido, ele é revolucionário. E no momento que a gente vive, que eu estava te falando, né, que sapa voa, e morcego morre, morceguinho que polinizam aqui a mata, aqui em volta de casa e tudo mais, e as abelhinhas também e tudo mais, e eu estou colocando isso, não pense que é uma fala cirandeira nem nada, até porque a ciranda é uma coisa muito boa. Muito Só bonita. Fala mal de cirandeiro quem não gosta do povo, porque ciranda é reproduzir as ondas do mar, ciranda é unir mão com mão. Ué, revolução é unir mão com mão, ou não é? E, no entanto, a gente fala de uma forma... muitos falam de uma forma jocosa contra essas formas de expressão do povo. O que é uma festa do divino? É uma festa da abundância. O que é uma folia de reis? É um encontro da generosidade que vem com a brincadeira, que você bota um prato de comida para o palhaço ali
pegar como se estivesse roubando, e depois ele faz uma reza, e ele faz um encontro e bate na porta das casas e entra nas casas com beleza. Toda essa sensibilidade popular e que se construiu ao longo de séculos e milênios, a gente despreza e submete a outras formas de pensar, essas formas rígidas, duras, e assim a gente vai sendo comido pelo mundo. Daí a necessidade, num outro livro meu, é o Sementeira, que eu publiquei pela Autonomia Literária, eu termino... esse aí... nesse eu analiso uma série de questões assim que ficaram para trás, que eu fiquei muito com ponto de cultura, então eu coloco outras reflexões sobre cultura. E, ao final, eu chego a dois conceitos que são fundamentais para o tempo atual. Um deles é de a gente sair da lógica da paciência histórica e trabalhar com a lógica da urgência histórica. A paciência do mundo acabou, a gente precisa das mudanças para já, o mundo pode ser bom, belo e justo já, para todo mundo, não menos que isso. E é assim que deve ser colocado. E retomar o sentido de revolução, que aí eu achei melhor usar o termo de emergência cultural, porque podia confundir com revolução cultural do mal, e não é exatamente isso que eu vejo. Mas é uma revolução que ela não é menos radical, ao contrário, ela é tão profunda ou mais profunda que as outras revoluções, não negligenciando as formas de cada uma, né? Você tem a forma chinesa, Guerra Popular prolongada na China, Vietnã, você teve o foquismo com Che Guevara, você teve a Revolução Cubana, você teve o assalto ao poder, a tomada do Palácio de Inverno, você teve a Revolução Francesa. O mundo tem muitas formas de revolução. E por que não o Brasil, que tem na sua cultura e na sua biodiversidade a sua grande força, não experimentar uma forma de revolução pela emergência cultural, que seria o quê? Uma revolução feita pela beleza, feita pelo encontro. É isso. No fundo, ponto de cultura é isso. E esse é a forma que eu me dedico. Hoje, como pensador, né? Vim para o interior, ando descalço, fico eu e minha esposa Silvana, que eu amo de paixão, e gosto de dedicar meus dias a escrever e refletir. E sugerir para a juventude. Até ontem eu escrevi um texto, e depois de 3 meses um grupo de jovens está declamando esse texto, né, que é uma proposta, um chamado aos jovens para a revolução, a partir da cultura nesse sentido de emergência cultural. Então, essa é a minha forma de contribuição hoje com o mundo, não vai ser diferente disso. Mas isso é muito urgente, só que a gente está muito amesqueado, a gente só fala bobagem, já o que vem aí para eleição é tudo sem muito futuro, sem muito entusiasmo, é o que tem para hoje, e a gente vai se conformando e vai reduzindo nossos horizontes. E quanto mais você reduz o seu horizonte, menos você caminha, né? Porque o horizonte serve para caminhar, como escreveu lá o Galeano. Célio, bom, muitas coisas. Desculpa. Nada, é uma Eu aula. falei das minhas poesias. Estou aprendendo com você, professor. E falo aqui no plural porque estou acompanhando o chat aqui, todos estamos muito maravilhados com as tuas falas, os aprendizados todos nossos, a partir das tuas reflexões. Inclusive, a Aline está dizendo, olha só, já viu o Jones indicar esse livro, o Sementeira. Olha que legal, sabia que já tinha escutado esse nome. Porque o Jones, ele indica muitos livros, né? Como ele lê muito, tal, então os livros ele vai... Eu gosto dele, assim, há um ano atrás eu nunca nem tinha ouvido falar o nome dele, acho que criaram alguma coisa, aí eu pensei que era desses youtubers, né? E aí eu sou meio velha guarda, assim, eu não gosto muito de influência. Mas aí um dia alguém falou, olha, você assista, porque tem umas coisas que você... Tem um jovem aí que fala umas coisas muito parecidas com o que você fala, né?
Aí eu comecei a assistir, não é exatamente do jeito que eu falo, tal, mas enfim, eu gostei. Espero que seja uma liderança promissora, né? Percebo que pode ser, né? Espero que ele siga num bom caminho aí, porque nós precisamos virar, né? Você tem que ter a ousadia e a capacidade de refletir também, porque tudo é muito, muito bruto, né? Sem muita reflexão. Aí, às vezes, eu assisto dele, eu gosto de alguma coisinha, na madrugada, assim. Bom, aqui, Célio, mais pessoas conversando conosco. Bis Raiz dizendo: hoje tem ponto de cultura rural. Pergunta É, sobre esse avanço para as áreas ah, rurais. essa é uma rede linda. Inclusive, no Chile, nós temos muitos pontos de cultura rurais, né? Também na Argentina, assim, tem uma comunidade em Rivadavia, ela tem 600 habitantes. 400 pessoas fazem teatro, se não for mais. Avô, tio, filhinha, criança, fazem a mesma peça. E o que eles falam? Eles falam sobre o avanço da soja, a comida ruim, veneno, tudo é uma mistura. Tem aqui no Rio também, tem um em Nova Friburgo, na Serra, que é muito bacana. Então, são essas. é, Como é um conceito orgânico da cultura viva, a gente vai ramificando. Aí tem ponto de memória, ponto de cultura alimentar, o sentido de cultura alimentar, né? Porque senão fica tudo, gastronomia, ou fica essa ideia de economia criativa, isso aí é uma desgraça, porque é a subordinação da cultura à lógica do capital dominante, a cultura criativa. Não entrem nesse caminho. Com a cultura viva, a gente trabalhar com outro conceito, que é o de economia viva. Por quê? Porque é a economia com alma, a economia de vizinhança, a economia de encontro. E você sabe, o produto não é alienado, você sabe de onde veio, quem fez, como fez, você se incorpora nesse processo, né? Essa é a mudança, né? Hoje se fica aí num debate de empreendedorismo e desses aplicativos, né? Aí daqui a pouco a gente vai, vamos ter que fazer uma adequação para a plataforma. Não, inclusive o pensamento à esquerda tem uma alternativa a isso. Enquanto eu estava como secretário no MINC, trabalhava muito em parceria com o Paul Singer, que era o secretário da Economia Solidária. Tanto que o primeiro encontro de ponto de cultura que nós fizemos nacional foi junto com a primeira Feira Nacional de Economia Solidária, na Bienal de São Paulo, em 2006, e sempre fizemos tudo junto. A gente cada um ia no seu campo, daí eu juntava ali com o Paul Singer e a gente juntava ponto e economia solidária, que é a mesma lógica, como é a lógica hoje da economia de Francisco e Clara, né, que foi o que o Francisco sugeriu também, que é algo muito interessante e que dialoga nesse campo do cristianismo e principalmente das igrejas católicas, mas não só. Então, na verdade, é esse mundo, a emergência cultural é fazer esse mundo da vida emergir sobre o mundo da morte. Essa é a discussão, é a busca por uma nova cultura política, mas é um conceito geral. Então, às vezes o pessoal fica pensando, eu quero minha verba, o meu editalzinho. Edital é outra coisa que está arrebentando com a cultura, porque vai pasteurizando tudo, vai Célio, fazendo com que cada um seja concorrente do outro, mas enfim, deixa isso eu é te um outro assunto. interromper. Perdão, deixa eu te interromper, pegar um gancho nessa sua fala, que eu queria muito te ouvir sobre Lei Rouanet. Hum, Eu aqui, muitos dos convidados que eu trago aqui no Cultura Brasileira já apresentaram diversas críticas em relação à Lei Rouanet, embora ela seja muitíssimo importante, né, para o fomento uhum. cultural. Mas eu queria muito te ouvir qual que é a sua Não, avaliação sobre a Lei Rouanet, como é que ela se estabelece hoje, inclusive. Há uma pesquisa, só para te passar a palavra, mas já há uma pesquisa, inclusive quem fez esse estudo veio aqui ao Cultura Brasileira, que apresentou a seguinte questão. A imensa maioria, não sei precisar exatamente o percentual, mas era coisa assim, de mais de 70% do aporte que ia através de Lei Rouanet para financiar projetos culturais ficava
na cidade de São Paulo e numa determinada região de São Paulo. É. Região ali de classe Em média, classe bairros, né? média alta. É Leblon, Pinheiros, é esse a concentração. Pois é, então eu queria muito te ouvir, como é que você avalia a questão da Lei Rouanet? A Rouanet vem de 91, eu estava como secretário de Cultura em Campinas, e inclusive eu escrevi contra a Lei Rouanet naquela época, mas eu fui, era o Collor o presidente, eu fui no dia da sanção da Lei Rouanet. A minha crítica era de que era uma cortesia com chapéu alheio, porque é um dinheiro público, né, que deixa de ser tributado e você transfere para os departamentos de marketing das empresas a escolha do que financiar. Em Campinas, inclusive, eu fiz uma outra lei como secretário, que era uma lei de incentivo à cultura, que a gente destinava 0,5% do orçamento líquido corrente, né, que eram as receitas próprias, ISS, PTU, para financiamento da cultura, e foi muito bom nesse período, financiamos muita coisa por aí, então era uma alternativa. No entanto, eu revejo isso. A Lei Rouanet, ela tem um papel, e ela tem algumas contribuições muito positivas. A primeira dela, por exemplo, se você pegar o pessoal do campo do mainstream da cultura, né? Digamos assim, os sertanejos criticam muito a Lei Rouanet. Mas sabe quem mais arrecada, mais fatura com recurso público na cultura? Sertanejos. Aquele Ricardo Lima faturou 52 milhões. Por onde? Por emendas ou por shows em pequenos municípios, ou médios, ou, enfim. Normalmente pequeno e médio, mais do interior. Os 10 maiores faturamentos públicos da cultura são para sertanejos. Vai numa escala de 52 milhões, que é esse Ricardo Lima, a uns 20 e tantos milhões. Um grupo, tá? Um artista. A Lei Rouanet já é diferente, porque ela tem teto. Para tudo. Aliás, bem duro fazer um projeto, você tem que pegar lá quanto custa, pode usar até tal valor. Não sei se é isso que está agora, mas há um tempo era que, enfim, eu não trato disso já faz uns 15 anos, mas mesmo recentemente eu acompanho um pouco. 200 mil o máximo de cachê. Então, se é mais que isso, como esses cachês de sertanejo, que é 1 milhão, aí não entra na Lei Rouanet, entende? Então, ela tem um papel de descentralização e de mercado. E o efeito dela dentro da economia geral, no caso das renúncias fiscais, é muito pequeno, porque o país ele movimenta aí, aqui eu estou falando de cabeça, pode ser que varie um pouco, né? Qualquer 100 bilhões, a gente acha que é arredondamento, não é, mas enfim, não vou pesquisar agora, mas algo em torno de 800 bilhões são renúncia fiscal. A principal delas para agro, financeiro, automobilístico, para uma série simples, tal. A Lei Rouanet, ela tem 1,5 bi, deve estar girando 2 bi, mais ou menos que a Lei Aldir Blanc hoje. Então, ela significa coisa de 0,3%, 0,4% do total da renúncia fiscal do Brasil. Então, é um equívoco se restringir isso, porque ela tem um papel, principalmente financiamento também de projetos de restauração, manutenção de grandes instituições, que é importante. Precisa ter algumas correções, como a empresa se autofinanciar. Uma grande empresa, ela cria uma fundação, é outra personalidade jurídica, aí ela joga para ela mesma. Isso poderia não ter, né? E dá para ajustar. Ter os tetos, como eu te falei, que isso foi sendo estabelecido ao longo do tempo. E ela não é o principal fator. Ocorre que a gente, de financiamento hoje. Hoje a Lei Aldir Blanc aporta um recurso direto maior, né? E mesmo assim é pouco, devia ser mais, né? O correto seria a gente ter mais recursos. O problema é que a gente se domesticou
a pensar a partir da lógica da escassez e não da abundância. Vou te dar um exemplo. É o ponto de cultura. Então, se fosse o valor de quando... Eu que fiz o cálculo de quanto devia ser por cada ponto, né? Que era 60 mil, tem que ser sempre igual. Se fosse atualizar pela inflação, seriam 150 mil reais por ponto hoje, por ano. Mas não devia ser só esse recurso para o ponto. A gente vinha com uma série de outras ações. E mais que isso, por que não pensar em agente comunitário de cultura? Igual o agente comunitário de saúde, ganha 2 salários mínimos, que é o que o agente comunitário de saúde ganha. 5 por ponto, ou por organizações comunitárias, ou por biblioteca. E por que não, junto com o ponto, também não ter 50 bolsas para jovens, para desenvolverem uma ação como agente cultura viva? Nós chegamos a fazer isso quando havia 200 pontos. Pegamos 200 e tanto. Foram 11 mil bolsas, 50 jovens, virava o ponto e o jovem ainda, o ponto recebia 50 bolsas, na época, 2005, era R$ 150, que eram uns 40% do salário mínimo à época, então 40% hoje seria mais ou menos aí uns 600, R$ 700, olha que bacana. Imagina, você tem aí 5 mil pontos de cultura, ou 10 mil pontos de cultura no país, funcionando bem, com 50 bolsas por ponto, aí eu estou falando de 500 mil jovens, 50 mil agentes comunitários. Veja o número. Aí a gente começa a dar um salto qualitativo, porque na natureza é assim. Os saltos qualitativos são resultado do acúmulo quantitativo. E aí a gente tem volume. Você veja a questão que você colocou antes, de como fazer essa capilaridade, né? Olha só, eu tenho 10 mil pontos, pelo menos um em cada município, municípios maiores, né? Comunidades e tudo mais, 5 agentes comunitários, ganhando 2 salários mínimos, com CLT, para dessa cultura de bolsa, que é uma precariedade. Eu tenho visto pessoal que trabalha e tem bastante contato, né? O pessoal trabalha com muita dificuldade, muito precário, chegando a 60 anos, não tem aposentadoria nem nada, então tem que ser algo mais sólido. Aí 50 bolsas, e vai trocando jovens, em 10 anos, nessa proporção que eu te falei, são 5 milhões de pessoas que teriam passado, não por um processo discursivo, mas por um processo que entra na alma, que vai no corpo e que é contínuo. Custo disso é muito pouco. Custo para 50 mil agentes comunitários de cultura, 3 bi, o valor de uma Lei Aldir Blanc que a gente conseguiu numa mobilização em 40 dias durante a pandemia sob um governo declaradamente inimigo da arte e da cultura, ou seja, o país não consegue ter isso. Custo de 500 mil bolsas, vamos lá, R$ 600, vamos pôr aí mais um custo de operação, R$ 1.000, tá? Eu estou falando de 5 bilhões, 6 bilhões, não é nada perto do orçamento do país. Mas aqui eu estou falando de um contínuo e de uma ação muito intensa. A gente não consegue dar esse salto porque estamos domesticados a não dar. Um exemplo disso é a questão do analfabetismo. Mas, ô Célio, mas também acho que tem uma questão de ter, por exemplo, uma vontade política e figuras como você mesmo, que apresentem, você aqui em, sei lá, 5, 7 minutos, já apresentou um projeto de melhoria da Lei Rouanet, de dar uma complexidade e democrática, inclusive, da Lei Rouanet, e a partir disso fazer um movimento político para que isso se estabeleça, assim como lá em 2004 você apresentou os pontos de cultura e cultura viva, e isso, né, foi sendo implementado. Aqui você já apresentou também, então me parece que também tem uma questão de ter um corpo político ali dentro, né, da política institucional que fomente esse tipo de iniciativa, porque você aqui em poucos minutos já apresentou uma alternativa democrática, digamos, né, mais socializada a partir da Lei Rouanet.
Então, você não acha que também falta... você Mas falou, isso é deu esse ótimo. marco de 2011, né? Ali do governo Dilma, em que você apresenta uma questão com esse seu projeto, me parece que dali para frente, o que a gente tem sobre política de cultura está muito além. Claro que a gente tem todo um processo que a gente sabe, né? 2013, golpe de Dilma, Bolsonaro presidente, Lula preso e Lula volta, enfim, tem tudo. Temer, depois Bolsonaro, a gente sabe todo o processo de trevas que a gente andou por esses anos todos. Mas me parece que também tem esse ponto, né? De que isso, por exemplo, que você apresentou, me parece que tranquilamente poderia ser apresentado para um projeto mesmo, né? Claro, Dentro da mas Lei Rouanet. sim, como também não teve nada semelhante à Lei Aldir Blanc no mundo. Tem até um estudo do Nestor Canclini, ele orientando aqui numa cátedra na USP, né, que até publicaram sobre isso e eles chegam a essa conclusão. E até um paradoxo, como isso foi possível num país como o Brasil sob Bolsonaro? Foi o maior avanço do orçamento da cultura no planeta, sabia disso? 170% de avanço. E foi por mérito do Bolsonaro? Claro que não. Foi por uma ação de baixo para cima e basicamente a partir dos conceitos da cultura viva e da mobilização da gente dos pontos de cultura, depois o restante foi se agregando nesse processo. E, ou seja, é possível, mesmo isso que eu estou te colocando, falando avanços que são de política pública, mas que têm um sentido revolucionário. E como o SUS. O SUS começou por onde? Muito da referência para cultura viva eu tirei da experiência com o SUS. O SUS começou com um postinho de saúde nos anos 70, que era coisa de comunista. E era mesmo, porque todo o SUS foi um pensamento de Sérgio Arouca e vários militantes comunistas que construíram esse sistema único de saúde que, com todas as dificuldades que tenha, sobretudo subfinanciamento e deturpações, é um dos sistemas mais avançados de saúde pública do planeta. Melhor até que o da Inglaterra, que dão como modelo, e que não é nada disso. Você vai na Inglaterra, eu tive várias vezes lá, no Reino Unido, né? Você tem que você não vai para um especialista, você tem que ir com um médico generalista e passa um ano e meio para ir para um especialista. Você não consegue nem ter atendimento. O SUS tem a questão da AIDS também. O HIV foi todo ali com o comunista, o Davi Capistrano, prefeito, foi ali que toda a forma de experiência do Brasil se construiu. Estou dizendo isso para mostrar que é possível fazer política pública enquanto um ponto de avanço e de inflexão na forma de consciência. No entanto, como a gente está muito amoldado, a gente se domestica. Na cultura, a questão dos editais. Eu até no Sementeira eu falo sobre os editais. Eu dedico uns 5 capítulos a isso. Faço isso porque eu tive um papel, assim, ajudei bastante na conceituação do que virou a Lei Aldir Blanc, né, trabalhando com várias pessoas, ajudando a Jandira Fegali e tudo mais. A gente, em 40 dias, conseguimos construir essa lei. E a primeira Lei Aldir Blanc, em plena pandemia, foi uma lei muito generosa, em que as pessoas buscavam ali aquele cara aquele músico de bar de estrada que a forma de vida era imprimir um CD em casa e vender no bar, vender ali num posto de gasolina, às vezes uma música sertaneja que fosse a figurinista, né? E todo mundo ia atrás. Depois, a gente deturpou, quando veio a Paulo Gustavo com a Lei Aldir Blanc II, tudo virou edital e competição. Ou seja, é uma lógica neoliberal, meritocrática, que transforma todo mundo em concorrente. Eu tenho visto, que eu tenho muito contato, né? É uma coisa que está mesquinhada, a gente passou a vida toda colaborando um com o outro, aí ela olha o edital e fala, puxa, eu tenho que tirar 8,9 e o outro pegou 9, eu tenho que tirar 0,1 dele para eu entrar.
e aí todo mundo vira competidor e tudo pasteurizado, próprio processo criativo, própria preocupação em chegar na ponta também desaparece, porque é só uma forma de acesso a um dinheirinho, é um dinheirinho mesmo, porque fica uma coisa toda amesquinhada, entende? Então a gente vai se adequando. Por quê? Porque sumiu do horizonte a ideia de revolução. Não estou falando só do sentido de revolução socialista, até porque eu mesmo penso de uma forma mais próxima ao bem viver, ecossocialismo, outras formas. Mas se a mudança qualitativa do padrão de civilização a gente não colocou mais no nosso horizonte, a gente vai se conformando, se adequando. Então, às vezes não é por má intenção, mas aí você reproduz o mesmo sistema, o mesmo modelo, como o exemplo que eu te dei, de tudo, no caso da Lei Aldir Blanc, virar edital. Não é assim, não precisaria ser assim. Dou exemplos no Sementeira de como poderia ser feito de uma outra forma. Isso porque estamos falando de cultura, mas se você olhar, reproduz em tudo. Na educação, mesma coisa. Quando eu estava colocando sobre analfabetismo, olha que fracasso em política social no Brasil. E nós sequer nos colocamos no desafio da alfabetização dos brasileiros adultos analfabetos. Eu estava na Bolívia em 2014, quando a Bolívia foi declarada território livre do analfabetismo pela Unesco. Vários países, em muito pouco tempo, conseguiram fazer isso. Quando eu estava no MINC, eu passei uns 2 anos tentando convencer o MEC a fazer a alfabetização de adulto no ponto de cultura. Como os círculos de cultura do tempo Paulo Freire, não fui bem sucedido. E não consegui, porque governa tudo, não tem transversalidade, cada um no seu quadrado. Mas no Sementeiro eu até abro, até o título do livro eu abro a partir dessa questão, propondo o mutirão Paulo Freire, e demonstrando que é possível alfabetizar 8 milhões de brasileiros em 2 anos, com 200 mil pessoas trabalhando a um custo unitário de R$ 1.500, que é muito pouco, vai dar 12 bilhões. Mas em 2 anos, para você ter o Brasil território livre do analfabetismo. Olha que coisa linda para o próprio presidente Lula, que fala da mãe dele analfabeta. E ele trouxe muitos avanços aí, universidade e tudo mais, mas não poderia também com a questão do analfabetismo? E seriam 2 anos apenas, uma mobilização geral. Então, é o primeiro capítulo. Eu até abro o capítulo a partir de um poema que eu escrevo sobre uma história de um amigo que atuava com educação de adultos e camponeses, isso no início dos anos 60. Daí eu escrevi esse poema, do poema escrevi um artigo que virou capítulo, e daí eu decidi escrever o Sementeira, entregando assim como se fosse uma lata de sementes para as pessoas, para verem que essas questões são muito possíveis, são muito viáveis, são muito baratas, unitariamente, mas a gente sequer se apresenta ao desafio. E aqui eu não estou falando de um partido político, não. É um fracasso social de uma nação que nos colocou diante de um problema como esse. Ou o novo ensino médio, eu tenho netos no ensino médio, agora minha neta está prestando aí o Enem e tudo, e o ano que vem meu outro neto vai chegar a dar aula com coach para minha neta, ainda bem que ela juntou lá umas amigas e fizeram um protesto e não assistiram a aula de coach. Então a gente vai se achando que isso é normal, não é normal. Escola cívico-militar, isso aí esse era o modelo, está no Maikef, do Hitler. Está lá, está escrito, ele escreveu o que a gente vai fazendo aqui. E a gente vai recuado, não enfrenta, não demonstra como isso é pernicioso, ou fica num discurso, num círculo geral. Porque um grande problema, um grande desafio da cultura é dela conseguir se conectar com o senso comum. Os sensos são formas de consolidação do pensamento de uma sociedade.
Então, são camadas, né? Então, a cultura é a mesma coisa. A gente tem que conseguir sair do senso comum para entrar no estágio do senso crítico. Agora, para que isso ocorra, é necessário ter um processo de encantamento. E aí, assim, finalizando, né, acho que já fomos até bastante, Uhum. o que eu queria dizer para você é que, de todas as habilidades humanas, a que mais tem condições de fazer esse processo de transformação de senso, de percepção do mundo, é a arte. A arte. A arte, ela nos desloca. Eu mesmo, mesmo tendo sido gestor, secretário de cultura, por muito tempo eu trabalhava mais na dimensão da arte enquanto cidadania, identidade, diversidade. Hoje eu vejo que não, ela tem que estar fusionada com a estética. Não há como você pensar a ética sem a estética, sem a forma de ser, sem a forma de se expressar. E pela arte a gente vai encantar o mundo. Queria dar uma sugestão para vocês, assim, quem estiver assistindo. Vejam um filme muito bom dos anos 60, parece até um documentário, é do Dilo Pontecorvo, que é A Batalha de Argel. Tentem achar. Agora é tudo streaming, nem sei se acha, mas tentem achar. Ele é muito bonito, porque ele mostra o processo de libertação da Argélia, a partir da Frente Nacional de Libertação, e que foi intenso, né? Ali, a Argélia foi um país que teve apartheid, como a África do Sul, era um modelo de ocupação francesa, né? 10% da população era branca, europeia, vivia em espaço próprio, como era a África do Sul antes no tempo do apartheid, era o mesmo modelo, né? Que se apaga, acho que francês, não sei o que, mas enfim. Foi isso, e foi muito pesado. Aliás, as grandes torturas, técnicas de tortura foram desenvolvidas na Argélia. Inclusive, um general lá, que combateu os argelinos, o D'Aubisson, ele veio ao Brasil várias vezes para ensinar a botar as pessoas em pau de arara, como dar choque sem matar, para poder ter as delações e tudo mais. Bom, a Batalha da Argel, ela conta como foi essa resistência. Do lado da resistência houve atentados à bomba, chamados terrorismo. Eu vi que você já pôs aí, parabéns. Já achou? Eu acho que eu até vou pegar então daí depois para assistir de novo, faz tempo que eu não vi. Não vejo esse filme. E, de repente, toda a liderança da Frente Nacional de Libertação estava presa e toda a resistência estava ali acabada. Mataram centenas de milhares, se não foi 1 milhão de pessoas. Isso nos anos 50. E por uns 5 anos parece que a coisa havia se acalmado. Até que em 1962, Argel era uma cidade assim, né, que até os morros, e os franceses moravam embaixo, né, como em muitos lugares aí aqui do Brasil que a gente conhece. De repente, as mulheres começam mulheres berberes, né, ali do Saara, elas começam a cantar. E é uma cantoria com a língua assim, lá, 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 lá. E elas fazem isso por 3 dias seguidos. E elas descem e elas enfrentam o exército de ocupação francês em 10 dias. A França tinha ido embora. Significa que foi só o canto das mulheres que levou a isso. E o final da Batalha da Argel mostra isso. É uma cena linda, uma das mais lindas do cinema. As mulheres ali enfrentando, e os soldados franceses, e não sabendo o que fazer. E toda aquela liderança guerrilheira estava toda presa, né? Você veja, foi por um processo cultural, assim. É lógico que antes teve a resistência, teve os enfrentamentos, teve a guerra, teve a bomba, teve o terrorismo, teve isso, teve aquilo. Mas, em algum momento, tem uma mudança na chave do pensamento daquele povo e eles disseram já basta. Isso pela cultura. Esse é o sentido que a gente precisa fazer também na formulação de política pública. Um problema grande que a gente está vendo agora é do streaming. Você tem acompanhado a questão do streaming? Sim, Meu é o Deus do céu. projeto de lei a gente fez essa discussão aqui, é uma tragédia, Célio, assim, A França cobra 24% do streaming. Aqui vai ser 4%.
sendo que metade disso vai ficar para a própria empresa de streaming fazer a programação dela. O Brasil é o segundo maior faturamento de streaming no mundo, só perde para os Estados Unidos. E, infelizmente, mesmo o Ministério da Cultura está nessa linha, e achando, tá bom, aceitamos as migalhas. Isso é inadmissível, isso é perda de soberania, é perda de futuro, é perda de horizonte. E veja, é um mecanismo de mercado. A França é um país capitalista, está tudo normal. E é aceito se você consegue fazer uma negociação adequada, coloca o interesse do país, da nação, e não entra numa negociação de forma rendida, que é o que aqui no Brasil tem ocorrido. Não só nesse caso, mas como se é tudo tão rendido que a gente acaba se conformando com esses problemas, né? E, enfim. Célio, eu quero assim te agradecer demais pelo tempo dispensado, inclusive, né? A gente ficou bastante tempo, até passou do tempo que a gente Você falou que era meia hora, eu fui falando 45 rápido. minutos. Já foi. Mas é que é muita coisa, assim, que a gente quer muito te ouvir, né? Assim, Já me chamo para falar só de poema. Então, e aí, justamente, eu queria te falar exatamente isso. Vamos combinar uma próxima, porque ficaram algumas questões muito que eu queria te ouvir, conversar, à medida que você possa, claro, que você volte à cultura brasileira, porque, enfim, tudo aquilo que a gente tratou aqui já abriu outros temas, outros assuntos que a gente pode voltar a se falar. Tenho certeza que nossa audiência gostou demais aqui, a Rosângela Lousada, inclusive, dizendo que maravilha de entrevista, gratidão total, não só ela, outras várias pessoas aqui também, né, com os mesmos sentimentos, porque a gente está realmente precisando ouvir essas coisas todas, né, da questão de que a gente vai realmente pensar num processo de transformação a partir do encantamento, e quem faz isso é a arte. Então, te agradeço demais. Tá bom. Eu que agradeço, Thalita. Somos colegas, né? Historiadores, Sim, né? exato. Você é formado na Unicamp, né, Célio? Na Unicamp, Entrei na turma de 79. Você conheceu, enfim, o professor Flávio Gomes? Flávio Gomes dos Santos? Assim, ele é da área de Brasil. Ele é Brasil. Mas acho porque que ele passou pela Unicamp. Ele é daqui da UFRJ, onde eu estudo. Eu sei, mas eu acho que ele não deve ter sido da minha turma, não. Não, como eu te falei, eu estava no meio da ele foi faculdade, professor. eu morar na favela, então acordar para vender jornal operário em parte de fábrica. Fui preso um monte de vezes, mas foi muito bom, porque aprendi muito com o povo. Com certeza. Aprendeu. O Flávio Gomes deve ter entrado depois de mim, né? Ele foi professor uma época. Na Unicamp? Passou, na área da pós-graduação. Não deve ter pego esse período meu ali. Foi depois. Eu peguei os velhos professores. Tá bem. Então, Célio, olha, eu queria realmente mais uma vez te agradecer e dizer que eu vou te chamar novamente para a gente poder conversar mais um pouco aqui no programa. Obrigada. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Outro para você. Tchau, tchau.